A sua fé pode mover o sobrenatural. Escolha viver pela fé, não por vista. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão e minha irmã, Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele fez uma promessa para nós. Pode ser leve, porque eu já troquei de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz. Aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei a você. Se cada um de nós perdêssemos tudo, mas não a fé, não perderíamos nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém, que não tem nada aos olhos dos homens, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Se você se agarrar na fé que Deus te deu, nada mais vai ser impossível na sua vida. Preste muito atenção no que vai ouvir nesta mensagem. A palavra que vai ouvir no dia de hoje poderá mudar tudo na sua vida. Uma palavra libera o destino. Uma palavra ressuscita mortos. Jesus falará ao seu coração. Um dos maiores milagres do Evangelho não é quando Jesus ressuscita mortos, é quando ele ressuscita vivos. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe a razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem? Te respondo. É porque, na verdade, elas não sabem o que realmente querem. E quando sabem, não possuem a fé suficiente para manifestá-las. A fé não é a constatação do que está acontecendo, é a declaração do que vai acontecer. Um exemplo. Se o seu ambiente de trabalho estiver péssimo, comece a declarar que ele será transformado, porque na verdade não tem a ver com aquilo que te cerca, mas sim como você vê aquilo que te cerca. O que acontece muitas das vezes é que você já está em um lugar que um dia você sonhou que traria para você plenitude. E agora você está ansioso para um novo futuro. Daí, quando esse futuro chegar, você estará ansioso com o próximo futuro. Infelizmente, estamos sempre adiando a felicidade, quando Jesus diz para nós que a felicidade não está em nossas conquistas, mas sim na presença dele. Não tem a ver com as estações que você vai chegar, tem a ver com aquilo que você está vivendo agora. O seu posicionamento hoje define aonde você pode chegar. O limite de ter uma vida em plenitude está ligado à sua fé. Existem milagres que você está esperando que aconteça, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Existem momentos que nós clamamos para que Deus mande a chuva, mas nós nem preparamos a terra ainda. Deus nos diz que, se Ele mandar a chuva do jeito que se encontram os nossos campos, Ele vai destruir a nossa plantação e isso não vai nos abençoar. É preciso estar pronto. Prepare-se para receber aquilo que Deus quer derramar e posicione-se na direção do milagre. Você sabe o porquê que a fé convida-nos a tratar as coisas que não são como se já fossem? Porque alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para subir no trono? Temos o exemplo de Davi. Ele era improvável, desconhecido. Até para os seus pais e irmãos ele era invisível. Mas a partir de um dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Aos olhos dos homens, eles viam Saul no trono, mas aos olhos de Deus, o trono estava vazio
porque o rei que era seu por direito ainda não havia se assentado lá. Por isso, não se mova por aquilo que o homem vê. Por vezes, você olha para uma situação e enxerga o impossível, mas aos olhos de Deus, essa situação já foi vencida. Pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você ainda não fez. Para você viver aquilo que deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Em 2 Crônicas 7,14 diz: Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Se você der os seus passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Os céus estão prontos para reagir sobre a sua casa, mas a sua casa precisa dar os primeiros passos. O evangelho não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. Não faça das suas crises o seu devocional. Uma pessoa que já está sem esperança, acorda, toma o seu café e fica horas assistindo o jornal. Depois disso, quando sai para trabalhar, tem a perspectiva que o mundo está desmoronando devido a tanta violência que ela assistiu. Esta pessoa fica com a sensação de que tudo está errado, e isso parte da influência do que acabou de ver nos meios de comunicação. Entenda que o céu não está em crise e que você precisa fazer a sua escolha. Ou as realidades do céu entram na sua casa, ou os seus olhos vão ditar para onde você pode ir. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Isso é um princípio. A segurança que você tem não está nos lugares para onde você vai, mas quem vai com você até lá. A ansiedade é o mal do século. Ela é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus. Se a sua expectativa está no seu trabalho, na promessa de homens, a ansiedade vai governar a sua história. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você precisa ter consciência de que Deus é o suficiente para tocar em qualquer esfera da sua vida e mudar a sua história. Então, quando você confia em Deus, pode todas as coisas. Você descansará debaixo da certeza. Se nós sabemos que Ele pode todas as coisas, por que acreditamos que Ele só vai tocar em algumas delas? Deus pode liberar curas contra a enfermidade, pode mudar histórias financeiras, mudar cenários. Confie, se posicione. Quando você pauta o seu futuro naquilo que os olhos veem, você estará dando para a sua carne o lugar de governo para a sua história. Você sabe por que isso? Porque a partir daí, os seus olhos vão definir até onde você poderá chegar. Você tem que entender: ou são os seus olhos que dirão a você quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando nada ao teu redor existia, fará isso. Faça a sua escolha. Os seus olhos veem impossibilidades e a sua fé diz: vai dar tudo certo. Foi eu que te prometi e eu vou prover cada promessa. Em 2 Coríntios 5,7 diz: andamos na fé e não na visão. Olha que interessante isso. Você conhece algum casal que está junto há muito tempo, mas não existe mais confiança entre um e outro? Com certeza você responderá sim, pois nos dias de hoje isso é muito comum. Vamos fazer um parâmetro com nossa vida espiritual.
Existem muitos, mas muitos cristãos que caminham perto dele há muito tempo, mas não confiam que ele pode fazer aquilo que a palavra dele diz. Você sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo com isso? Que estar perto não significa confiar. Você já parou para se perguntar o porquê que mesmo as igrejas crescendo cada dia mais em números de fiéis, os milagres que rompem o sobrenatural não aumentam na mesma proporção? É porque estar perto não significa confiar. Talvez você esteja há anos na igreja e não confia que uma palavra ou uma oração pode mudar a sua história. Se fosse diferente, levaríamos mais a sério nossos momentos no secreto com Deus, um sermão sendo ministrado ou uma mensagem sendo ouvida. Essa mensagem, por exemplo, poderá ter dois efeitos na sua vida. Ou ela não representará nada, ou sua vida poderá ser transformada. Esses efeitos são liberados de acordo com a sua fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não o temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. No episódio da tempestade, Jesus apresenta-se para os discípulos. Porém, ele só acalma a tempestade depois que ele entra no barco. Primeiro ele diz, sou eu. Ou seja, primeiro Jesus acalma a tempestade dentro deles, dos discípulos. Depois ele entra no barco e a tempestade cessa. Observe o princípio que ele está estabelecendo. A sua confiança não tem que estar no mar que se acalma, mas na presença de Deus que se manifesta. Você precisa confiar que o fato de Deus estar com você já é a segurança que você precisa. Em João, capítulo 15, versículo 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. O significado de equilíbrio basicamente é posição estável, sem oscilações ou desvios. Equilíbrio não é ausência de intensidade, é ausência de inconstância. Deus nos fala que o que vai mudar a nossa história não é só a intensidade do que fazemos, mas é como vamos até o final. Nossa geração tem um problema de inconstância e não de intensidade, porque na primeira crise abrimos mão da fé. Ou seja, no momento onde você mais precisa se firmar, acaba fugindo. Equilíbrio não é você ir mais devagar, é você ser constante. Fique firme, não importa aquilo que está cercando você, importa aquilo que você carrega. Não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as promessas que Deus liberou sobre você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha isso. Depois que fizer tudo, permaneça firme. Em 1 Coríntios 16:13 diz: Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Para vivermos uma vida constante, viver no sobrenatural e acima de todas as adversidades, isto tem a ver também com as nossas escolhas.
Uma vez perguntaram para um esportista famoso: é verdade que você corre todos os dias 4 horas da manhã? E ele disse: não, às 4 eu já estou correndo. E falaram para ele que não precisava, pois ele já era campeão mundial. Ele disse: é justamente por conta disso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que algum adversário meu está indo treinar às 4 horas da manhã, eu começo a treinar às 2. E se eu souber que alguém está treinando às 2 horas da manhã, eu não vou mais dormir para poder treinar. Sabe por quê? Porque vencer não é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade minha. Precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar os nossos filhos para passear, ninguém vai comprar flores para nossa esposa no dia dos namorados, ninguém vai dizimar e ofertar por você. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer, porque as suas escolhas definem os seus limites. As suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu liberdade para escolher. O pastor Luciano Subirá fala algo maravilhoso sobre dízimo e oferta. Ele diz que o dízimo e a oferta é a celebração da redenção, porque quando éramos escravos, não tínhamos direito de escolher se íamos semear ou não. E o fato de você poder escolher isso hoje significa que você é livre. O escravo não tem escolha, mas o filho, sim. Você pode escolher lançar-se na vontade de Deus ou não, ser passivo diante das promessas de Deus ou não. Esse livre direito de escolha, para muitos de nós, tem sido justamente onde estamos perdendo. Lembra-se do filho pródigo? Ele chega para o pai e diz que deseja a parte da herança e o pai o entrega. Ou seja, ele dá para o filho provisão e liberação. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo o certo porque estamos crescendo e temos liberdade para escolher. Só que o fato de Deus nos dar liberdade de escolhas não significa que Ele aprova todas elas. O maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso aonde Deus não aprova. Às vezes nós estamos cansados por buscar sucesso, onde Deus não enxerga sucesso para nós. A história de Paulo, por exemplo, para a nossa geração, seria um dos maiores exemplos de fracasso que a Bíblia retrata, pois Paulo não foi milionário e morreu sozinho. Se analisarmos os critérios que usamos para o sucesso, pode ser completamente diferente daquilo que é certo para Deus. E talvez você esteja se cansando, tentando alcançar algo que já recebeu e nem percebeu. O que importa para Deus não é o castelo que construímos, mas é onde buscamos refúgio quando ninguém nos vê. Não tem a ver com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. Aquilo que você constrói para Deus não determina quem você é. Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz. Sem perceber, vamos tentando moldar Deus e acreditamos que Ele só pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós. Mas entenda isso: antes de você existir, Ele já era Deus e continua sendo. Não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo que você desejava que Ele não pode fazer. A grande questão é que no Evangelho, Deus só pode tocar nas áreas que você expuser e reconhecer. Jesus veio para os doentes. Ele não vai tocar naqueles que acham que não precisam dele. Evangelho não é para quem acha que precisa, é para quem sabe que precisa. Precisamos nos comprometer com o nosso destino profético, mais do que nos comprometemos com as nossas
desculpas. No livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Precisamos nos expor ao poder, igual nos expomos para as pessoas que não nos ajudam em nada. Exponha-se, deixe-se ser trabalhado pelo Senhor, tenha a postura de um verdadeiro filho ou filha de Deus. Jesus morreu para que vivêssemos uma vida plena em todas as áreas de nossa vida. Mas para que isto aconteça, Ele te diz agora, neste momento, que seja feito conforme a tua fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem fale aos corações, mude vidas, restaure famílias. Muitos dos seus filhos e filhas que oram neste momento estão vivendo cativos ao seu passado e às suas circunstâncias. Não conseguem se libertar, Pai. Ajude-os em nome de Jesus. Desperte em cada coração o dom da fé. Que eles tenham consciência que a verdadeira mudança de vida depende da liberação da fé. O seu plano está desenhado para cada um, mas muitos de nós ainda não está caminhando dentro da sua vontade. Que esta mensagem desperte esse encorajamento e comprometimento para vivermos pela fé e não mais por vista. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a dizer não. Diga não para receber muitos sim. No livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 3 diz: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. O capítulo 25 do livro de Mateus é um capítulo muito emblemático, pois ele fala muito sobre a volta de Jesus em parábolas. Ele fala do Senhor que confiou talentos e, quando voltou, cobrou os talentos de quem os deixou. Também vai falar outras parábolas, como a das 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida. E hoje nós vamos nos atentar a essa parábola das 10 virgens, citada no início dessa mensagem. Mas talvez você tenha que reparar em algumas coisas nesta parábola que talvez nunca tenha notado. Naquela época, meu irmão, minha irmã, não existia luz. Se você quisesse fazer algo naquele tempo, como ler, caminhar, você precisava de uma lamparina. Como não existia lâmpada elétrica, a luz era produzida através do óleo do azeite de oliva, que era colocado na lamparina. Preste atenção. A Bíblia diz que elas levaram as candeias, mas esqueceram do óleo. Sabe o que isso quer dizer num primeiro ensinamento? Pessoas que fazem um serviço pela metade. Pessoas que começam e não terminam. Que fazem pela metade e não conseguem ir até o final. Se você reparar biblicamente, a maioria das nossas bênçãos, coisas que estamos esperando acontecer, estão no final. Porém, às vezes paramos no meio do caminho, porque achamos que está bom onde chegamos, ou não estamos aguentando mais. Olha o versículo 4 desta passagem. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Elas não levaram só o óleo para a candeia, elas levaram em vasilhas, ou seja, o suficiente para o quanto a noite durasse.
Outra coisa importante aqui, meu irmão, minha irmã. O trabalho, por vezes, feito pela metade, exige o mesmo esforço se o fizesse por inteiro. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas executam um trabalho mais ou menos, sendo que esse mais ou menos exige o mesmo esforço de fazê-lo com excelência. Entendemos que o trabalho é o mesmo, mas o resultado é diferente. E você vai aprender isso nessa parábola. Olha o que diz os versos 5 a 8. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que aprendemos aqui? No dia mau, os inconsequentes sempre vão procurar quem está guardando para o dia bom. No dia mau, quem levou a vida do jeito que quis, vai procurar aqueles que trabalharam no verão para terem o que gastar no inverno, como as formigas, conforme vemos em Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. A Bíblia vai nos ensinar aqui uma coisa muito dura, que se você entender, sua vida pode mudar para sempre, apesar da dureza da palavra. No versículo 9 diz assim: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Uma pergunta muito importante: como rejeitar ajuda a alguém que está precisando? Como dizer não para a pessoa que está na sua frente implorando por ajuda? Existem dias que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, dizer não. E dizer não é uma das coisas mais difíceis que existe. Muitos podem achar que é fácil, mas não é. A pessoa te pede uma carona. Você sabe que não pode dar, porque essa carona vai te dar problema, mas você vai lá e dá. A pessoa te pede um dinheiro emprestado e você sabe que a pessoa que pediu não vai devolver, mas você não consegue dizer não. Chega um momento de nossas vidas que nós precisamos aprender a dizer não. E aprender a dizer não é um grande desafio. Quando não sabemos dizer não para algo hoje, o nosso futuro pode se complicar amanhã. Se nós não aprendemos a dizer não para algo que está roubando a nossa paz hoje, por mais que seja difícil, isso pode complicar a nossa vida inteira. Nós, seres humanos, somos suscetíveis a sugestões, e nem toda sugestão é boa para a vida. E como às vezes não sabemos dizer não, uma sugestão te convence a fazer algo que você não precisa fazer. Dessas virgens, 5 delas, que eram sábias e prudentes, apesar do constrangimento, apesar da pena que sentiram das outras, usaram um argumento melhor do que o constrangimento que foi: se eu der para você, eu e você vamos ficar sem. Às vezes não sabemos dizer não por uma oportunidade que você sabe que vai quebrar um princípio. Mas Vinícius, como eu vou identificar se uma oportunidade é para mim ou não? Simples, meu irmão, minha irmã. As oportunidades que quebram princípios não são para você. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul era o rei, Davi era o fugitivo. Uma vez, Davi conseguiu entrar no acampamento de Saul e Saul estava dormindo com a sua lança cravada no chão ao lado dele. Um homem da segurança e da confiança de Davi, chamado Abisai, disse: o Senhor Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, o que isso quer dizer? Esse homem usou a Bíblia para tentar provocar um erro vindo da parte de Davi. Ele tentou convencer Davi de pegar aquela lança para matar Saul.
A oportunidade era clara, era boa e iria acabar com os problemas de Davi. Só tinha um problema. Aquela morte iria quebrar um princípio, porque a Bíblia diz que não se toque no ungido do Senhor. E Saul ainda era um ungido do Senhor. Naquela ocasião, Davi fez uma pergunta para Abisai. Abisai, você sabe de alguém que tocou em um ungido e ficou como inocente? E Abisai responde que não. Então Davi se questionou: quem sou eu para tocar em Saul? Deixe ele aí. Existem oportunidades que você tem que dizer não, pois quebram princípios. Algumas pessoas procuram motivos para validar os seus erros. Às vezes fazem perguntas que não deveriam, só para poder escutar algo positivo sobre um erro. Na verdade, querem justificar seus erros de alguma forma. Por que as 5 virgens prudentes souberam dizer não? Porque elas sabiam que tinha uma festa para ir. Tinha uma festa esperando, uma festa para ir com o noivo. Os versículos vão continuar e vão falar que as 10 virgens estavam preparadas para entrar com o noivo no banquete de núpcias. E o que aprendemos aqui? Que a recompensa à vista é o que mais te anima a dizer não para aquilo que você não deve fazer. Chega um momento que nós precisamos aprender a negar, pois muitas famílias foram destruídas porque o homem ou a mulher não souberam dizer não na primeira conversinha. Perder oportunidades na vida é muito ruim, mas pior do que perder uma oportunidade é entrar em uma que não era sua. Perder uma oportunidade faz que você fique exatamente no lugar que você já está. Mas entrar em uma oportunidade que não é sua, você pode perder aí 10, 15 anos vivendo uma vida que não é sua. Dizer não no mundo de hoje é uma habilidade natural, emocional e espiritual que precisa estar em você para que você consiga entrar nessa estrada e viver o que Deus tem para você. Olha o que diz o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando aquelas 5 virgens insensatas saíram para comprar, o noivo voltou. Ou seja, quando elas saíram para tentar dar um jeitinho, Jesus volta. Lembrando que essa é uma parábola que aponta sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz os versículos de 11 a 13. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não temos a mínima ideia se Jesus volta hoje ou se nós morremos amanhã. Pois existem 2 formas de encontrar Jesus: ele voltando ou a morte humana. É por isso que dizer não é só uma questão de ser bem-sucedido na terra, é uma questão de salvação. Chega uma hora que precisamos dizer não só por uma vida melhor aqui na terra, mas por causa do céu que nos espera, por causa da eternidade. A porta para quem está com a lamparina e óleo, para quem está fazendo um serviço completo. Preste atenção. Se aquelas virgens prudentes não tivessem dito não naquela hora, elas teriam ficado de fora. Às vezes, o não parece uma maldade no início, mas é a garantia do sucesso depois. O não te leva para a eternidade, o não te leva para o céu. Dizer não é sinal de sabedoria. Saiba dizer não para ter a certeza de muitos sim em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado,
Que esta mensagem toque nos corações de todas as pessoas que a ouvirem. Que elas entendam verdadeiramente o poder do não. Que elas tenham sabedoria e discernimento desta palavra e que a partir de hoje elas aprendam a dizer não para aquilo que precisam dizer não. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra viva. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique firme e seja fiel. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nesta passagem diz que durante sua vida terrena, Jesus foi fiel àquele que o nomeou. No entanto, ele passou por alguns anos de silêncio. Depois do seu maravilhoso nascimento e batismo profético, não ouvimos nada sobre ele novamente até a idade de 12 anos, quando foi encontrado debatendo com os mestres no templo. Tudo que nos é dito sobre esses anos de silêncio é o que encontramos em Lucas capítulo 2, versículo 40, que diz: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois disso, a Bíblia não nos diz nada sobre o que aconteceu na vida de Jesus, exceto que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Jesus passou 30 anos preparando-se para um ministério de 3 anos. Um tempo no qual ele foi fiel e obediente a seus pais terrenos, como também a seu Pai celestial. Foi durante esses anos de silêncio que ele cresceu em força, sabedoria e favor. A sociedade instantânea em que vivemos hoje está destruindo as pessoas. Por tudo ser tão instantâneo e fácil, achamos que tudo que vem de Deus deve ser instantâneo e fácil também. Muitas pessoas que aceitam Jesus acham que a vida delas será transformada da noite para o dia, como num piscar de olhos. Eu chamo essas pessoas de cristão miojo. Quando nada acontece do jeito que elas desejam, afastam-se de Deus e voltam para a antiga vida que viviam. A força, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade espiritual e o caráter de Deus são desenvolvidos em nós, à medida que passamos por testes e continuamos fazendo o que sabemos que é certo, mesmo quando não parece certo aos nossos olhos. Caminhamos de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Se quisermos crescer em Deus e fazer o que Ele nos chamou para fazer, temos que ficar firmes e sermos fiéis. Persevere, meu irmão, minha irmã. Aproxime-se de Deus, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e aprenda a viver como um verdadeiro filho de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, aprendemos hoje com Jesus. Aprendemos com a sua fidelidade. Ele ficou firme e foi fiel durante os 30 anos de espera para iniciar o seu ministério. Infelizmente, muitas pessoas acham que as coisas acontecem de forma instantânea, de um dia para o outro. Ficaremos firmes e fiéis como Jesus, independente do tempo de espera. Nos apropriamos da sua graça e da paz que já nos foi dada através da obra consumada da cruz, e esperaremos o tempo que for preciso para viver o nosso propósito.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use a sua dor para o bem. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9 diz: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essa passagem nos diz que Jesus adquiriu experiência através das coisas que sofreu. Você, meu irmão, minha irmã, já precisou de um emprego, mas cada anúncio que lia pedia alguém com experiência? Você precisava trabalhar, mas não tinha nenhuma experiência, e isso o deixou frustrado. Já estive nessa situação e me lembro de ter pensado: como eu posso adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? Deus também quer a ajuda de gente experiente. Quando trabalhamos para Deus no seu reino, Ele usará tudo o que diz respeito do nosso passado. Independentemente do quanto possa ter sido doloroso, Ele o considera como experiência. Muitos de nós passamos por coisas difíceis no passado, e essas coisas nos qualificam para ajudarmos alguém a passar por elas também. Como eu poderia escrever a você agora se não tivesse passado algumas coisas difíceis e adquirido certa dose de experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram se eu não tivesse primeiro tido a experiência de perdoar aqueles que me magoaram? Meu irmão e minha irmã, eu encorajo a olhar para a sua dor de um ponto de vista diferente. Uma perspectiva correta faz toda a diferença em sua vida. Dê uma olhada em como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode ser o seu ministério? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência suficiente para ser um especialista em alguma área. Eu, Vinícius Leandro, eu sou especialista em vencer a vergonha, em vencer a culpa, em vencer a autoimagem negativa, em vencer a falta de confiança, o medo, a raiva, a amargura, a autopiedade, entre outras coisas. Deixe-me encorajá-lo a encarar o seu passado, meu irmão, minha irmã, e a sua dor de forma positiva e entender que eles podem ser usados para o bem no reino de Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, é maravilhoso saber que somos capacitados em nossa dor para ajudar outras pessoas. Que isso seja uma revelação na vida dos seus filhos e filhas que ouvem essa mensagem. Que eles olhem para as suas dores de forma diferente a partir de hoje. Que eles entendam que podem usar essa dor em benefício de muitas pessoas. Assim como aconteceu comigo, muitas pessoas poderão encontrar o seu propósito por trás das dores que estão passando. Que elas encarem a dor de forma positiva e entendam que podem ser usadas para o bem do seu reino, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Às vezes caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra e que ninguém comete tantos erros como nós. Mas nesta passagem inicial de Romanos 3, 23,
diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo homem, mulher ou criança que nasceu, ou que ainda vai nascer, tem um problema com o pecado. Mas as boas novas são que Deus providenciou uma resposta para nosso dilema. Assim como todos pecaram, todos são justificados e tornados justos através da redenção em Jesus Cristo. Isso significa que, como crentes em Jesus, agora temos justiça em lugar de injustiça. Meu irmão, minha irmã, durante uma grande parte da minha vida eu me senti inteiramente errado. Tinha uma gravação que ecoava em minha mente, sem parar, falando assim: o que há de errado comigo? Isso não te soa familiar, meu irmão, minha irmã? Satanás quer que todos nós sintamos errados, inúteis e como fracassados, sem esperança. Sabemos que sem confiança nunca sairemos pela fé para cumprir o nosso destino ordenado por Deus. Satanás sabe que se puder nos manter na prisão do ódio por nós mesmos, da rejeição por nós mesmos, ou simplesmente da baixa autoestima, ele nos impedirá de progredir, ou até de sermos uma ameaça para ele e para o reino das trevas. Precisamos crer que fomos justificados aos olhos de Deus antes de nos portarmos da forma correta. Não podemos produzir os frutos cujas sementes não foram plantadas. O próprio Jesus é a semente de justiça, plantada na morte e ressuscitada em poder. De modo que podemos dizer, juntamente como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornássemos justiça de Deus. Oh, glória! Ore comigo assim, meu irmão, minha irmã. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, como é incrível o seu amor por nós. Como é maravilhosa a nova aliança que vivemos através da morte e ressurreição de Jesus. Muitos irmãos e irmãs que oram comigo agora sentem-se culpados e achando que existe algo de errado com eles. Revela aos corações, Senhor, que eles já foram justificados pela fé em Jesus Cristo e que não precisam mais se sentir condenados pelos seus pecados. Jesus levou os nossos pecados na cruz e agora somos livres. Somos livres. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é amado. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Meu irmão, minha irmã, nesta passagem diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele deu a nós. Isto significa simplesmente que quando o Senhor, na forma do Espírito Santo, vem habitar em nossos corações, através da nossa fé em seu Filho Jesus Cristo, ele traz amor com ele, porque Deus é amor. Gente, isso é maravilhoso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todos nós precisamos perguntar o que estamos fazendo com o amor de Deus que nos foi dado livremente. Será que o rejeitamos por acharmos que não temos valor suficiente para sermos amados? Será que acreditamos que Deus é como as outras pessoas que nos rejeitaram e feriram? Ou recebemos o seu amor pela fé, crendo que ele é maior do que nossos fracassos e fraquezas?
Que tipo de relacionamento, meu irmão, minha irmã, você tem com Deus, consigo mesmo e finalmente com os outros? Durante muito tempo eu não sabia que tinha um relacionamento comigo mesmo. Era algo sobre qual nunca havia pensado, até que Deus começou a me ensinar nesta área. Agora entendo que passo mais tempo comigo mesmo do que com qualquer outra pessoa, e é vital que eu conviva bem comigo mesmo. E o mesmo acontece com você. Todos nós sabemos como é angustiante trabalhar dia após dia com alguém com quem não nos damos bem. Mas pelo menos não temos que levar essa pessoa para casa conosco. Mas estamos com nós mesmos o tempo todo, dia e noite. Nunca temos um só minuto longe de nós, nem mesmo um segundo. Portanto, é de máxima importância termos paz com nós mesmos e aceitarmos o amor de Deus em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu encorajo vocês a receber o amor de Deus de uma maneira nova no dia de hoje. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, somos amados. Oh, glória! Recebemos o seu amor, esse amor incondicional que excede qualquer tipo de entendimento humano. É o que desejamos, Pai, andar em amor como Jesus andou. Através desse amor, aprenderemos verdadeiramente a amá-lo, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. O Senhor é amor. E para conhecê-lo precisamos amar verdadeiramente. Ensina-nos, Senhor, a amar como Jesus nos amou. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder da obediência. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19 diz: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Esta passagem nos ensina que nossas escolhas de obedecer e não obedecer não apenas nos afetam, mas afetam a muitas outras pessoas também. Vemos o exemplo disso nas Escrituras, quando os israelitas experimentaram os frutos de sua desobediência depois do êxodo no Egito. Se tivessem obedecido prontamente a Deus, como a vida deles teria sido mais plena. Olha o que diz em Hebreus capítulo 3, versículos de 8 a 11. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto, porque não queriam se submeter aos caminhos de Deus. Os filhos deles foram afetados pelas suas decisões, e os nossos também são afetados pelas nossas decisões. O que precisa ficar claro aqui, meu irmão, minha irmã, é que o povo hebreu vivia sob a velha aliança. E hoje nós vivemos sob uma nova aliança. E essa ira de Deus já foi derramada em Jesus na cruz do Calvário. Deus não está irado, porém colhemos os frutos de nossa desobediência devido às nossas más escolhas. As suas escolhas podem afetar a sua descendência, meu irmão, minha irmã. Não por maldição entre gerações. Lembre-se que vivemos sob a nova aliança, mas pelo mau exemplo que poderá deixar para os seus filhos
e influenciá-los em suas caminhadas. Lembra-se do que diz em Romanos 5,19, citado no início da mensagem? Olha só, diz assim: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas. E quando você decide desobedecer a Deus, isso também afeta. Você pode desobedecer a Deus e optar por ficar no deserto. Mas, por favor, tenha em mente que você tem filhos, ou um dia os terá. E as suas decisões farão com que eles fiquem no deserto com você. Eles podem dar um jeito de sair quando crescerem, mas posso lhe garantir que pagarão o preço pela sua desobediência. A obediência é uma escolha de longo alcance. Ela fecha as portas do inferno e abre as janelas do céu. E tem o poder de afetar muitas pessoas. Pense nisso. Por causa da disposição de Jesus de ser obediente, multidões incontáveis serão trazidas a uma posição correta diante de Deus. Sua vida poderia estar melhor agora se alguém no seu passado tivesse obedecido a Deus. Se existe um ciclo de desobediência em sua família ou entre seus amigos, por que não quebrar esse ciclo, recusando-se a desobedecer? Tome a postura de um filho obediente. Assim você estará se posicionando e também posicionando seus filhos para receber grandes bênçãos. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesse dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, tomamos a postura no dia de hoje de filhos e filhas obedientes. Quebramos esse ciclo de desobediência em nossa família e escolhemos andar como verdadeiros filhos seus. Temos o grande exemplo de Jesus, que escolheu ser obediente e com isso trouxe-nos a uma posição correta diante de ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé para realizar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se você estiver passando por uma batalha, crendo no que Deus prometeu, mas ainda passando por ataques de dúvida e incredulidade, medite nesta passagem de Romanos 4, versículos 18 a 21. Quando Deus nos diz algo ou nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer ou fazer aquilo vem com uma palavra de Deus. É ridículo pensar que Deus esperaria que fizéssemos algo sem nos dar a capacidade para crer que podemos fazer aquilo. Satanás sabe o quanto somos perigosos quando o nosso coração está cheio de fé. E assim ele nos ataca com a dúvida e a incredulidade. Embora tenhamos fé, Satanás tenta destruí-la com mentiras. Deixe-me me dar um exemplo com relação à época em que eu recebi o meu chamado para esse ministério. O mundo precisa mais de Deus. Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas.
Mas em meio às piores circunstâncias, eu vivia numa paz que excede o entendimento humano. Meu coração estava ardendo, impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Com isso, eu comecei a escrever o meu testemunho e de repente senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Então a voz do Senhor veio dentro de mim dizendo: compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Eu lembro-me da época de ter falado com Deus que se uma vida apenas fosse transformada com a minha história, eu ficaria muito feliz. Porém, como o Senhor faz em nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas e hoje recebo centenas de testemunhos de transformação de vida. Através da minha história, outras histórias estão sendo transformadas. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão e minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados se eu não desse continuidade ao meu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus se você não levantar essa cabeça agora e caminhar. O destino de muitas pessoas depende da sua postura hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da sua vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que a sua fé. A fé, meu irmão, minha irmã, é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Não havia nenhum motivo para que eu acreditasse que Deus realmente havia falado comigo naquela ocasião, ou que eu poderia, ou um dia faria o que achei que havia acabado de ouvir. Eu tinha muitos problemas interiores. Não me achava capaz em nada para que pudesse ministrar a palavra. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele olha o coração do homem e não a aparência exterior. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o coração da pessoa for reto, Deus pode modificar o exterior. Embora não houvesse nada na esfera natural que indicasse que eu devia acreditar quando o desejo de ter um ministério online surgiu em mim, estava cheio de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, Ele dá um desejo, Ele dá fé e a capacidade de executar o trabalho. Mas também quero lhe dizer que durante o período de deserto, de treinamento e de espera, o diabo me atacava regularmente com dúvida e incredulidade. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como pequenas sementes. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no seu ventre quando fica grávida, nós ficamos grávidos, entre aspas, por assim dizer, das coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha duro e tenta fazer com que abortemos os nossos sonhos.
Uma das ferramentas que ele usa é a dúvida e a outra a incredulidade. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, e você tiver uma atitude positiva e começar a crer consistentemente que realmente pode fazer aquilo, você causará um dano considerável ao reino dele. Eu o encorajo a ter certeza em fé de que Deus completará o que ele prometeu a você pela sua palavra. Coloque as promessas dele na sua mente, pense nelas, fale delas e deixe a sua fé aumentar. A fé, meu irmão e minha irmã, é como um músculo. Quanto mais você a usar, mais forte ela ficará. Tudo é possível ao que crê, e o Senhor sempre realizará os sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tenha fé para realizar, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma fé que sai da sua boca. Não bastam palavras de fé, mas sim atitudes de fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos convicção em nossa alma que, independente do propósito que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou também a fé para realizar, de acordo com a sua vontade. Muitos de nós temos sonhos e visões e sabemos que isso foi colocado por Ti em nosso coração. Não abortaremos nossos sonhos, Senhor. O inimigo de nossa alma vem com mentiras a nosso respeito, mas não vamos desistir. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e permaneceremos firmes e fortes na sua graça, esperando o cumprimento das promessas que virão, e nos apropriamos das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O descanso de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Essa passagem nos ensina que aqueles que creem em Deus entram no seu descanso. Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé, ou se está apenas tentando ter fé. Quando realmente entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, esforço, medo, confusão interior, preocupação e frustração, que são consequências de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. Estar no descanso de Deus não é necessariamente descansar das atividades físicas, mas descansar na confiança em meio a tudo o que se passa na vida. É um descanso da alma, onde a mente, a vontade e as emoções estão em paz. Você pode descansar em Deus, porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá às suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso, e realmente não se importa porque estará desfrutando a vida que tem neste instante, enquanto Deus trabalha no seu problema. Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso.
Mas para fazermos isso precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Se você está esgotado, meu irmão, minha irmã, eu incentivo você a entrar no descanso de Deus. Eu encorajo você a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor e a simplesmente deixar Deus fazer por você o que só Ele pode fazer. Independentemente do que você está enfrentando hoje, Deus quer ajudá-lo e lhe dar o descanso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora e ouviram essa mensagem, não sabem descansar em Ti. Estão esgotados, tentando lutar com suas próprias forças, tentando controlar tudo e todos ao seu redor. Muitos estão frustrados depois de tanto insistir. Que eles entendam que não precisam se preocupar com nada. Precisam apenas lançar sobre Ti as suas preocupações e descansar. Ajude-os, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espere o melhor. Em Filemão, capítulo 1, versículo 22 diz: Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Quando Paulo falou essas palavras, ele estava na prisão e desejava visitar Filemão e afirma: graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Parece-me interessante que ele tenha dito ao amigo para lhe preparar um quarto na expectativa da sua visita. Como se comporta uma mãe que espera pelo nascimento do filho? Ela se prepara de antemão para receber a criança que está esperando, mas que ainda não nasceu. Agora eu faço uma pergunta a você. Você está vivendo com expectativas? Está esperando que Deus faça coisas maravilhosas em sua vida? Você espera pelos favores de Deus aonde quer que vá? Espera que o Senhor o capacite a ser uma bênção para as pessoas no momento em que haja uma necessidade? Todos nós, devemos nos perguntar: o que eu estou esperando? Podemos nos surpreender ao descobrir que não estamos recebendo nada, porque não esperamos nada. Dizemos que oramos com fé, mas parte da fé é ter esperança em uma expectativa entusiasmada. Fé não é pedir e duvidar, ou pedir e ter medo. Não é pedir e se preocupar. A fé pede e crê que Deus está operando, e aguarda com expectativa a resposta com alegria. Conversas de fé são cheias de expectativa, que gosto de definir como a transbordante alegria que espera receber o resultado desejado. A verdadeira fé não ora pela salvação de um filho desviado e depois diz a um amigo na hora do almoço: tenho tanto medo de que meu filho se meta em encrencas e estrague sua vida. A fé diz: estou esperando que meu filho mude. Creio que Deus está operando na vida dele e estou aguardando o dia em que ele e eu poderemos estudar a palavra de Deus juntos. A passagem de Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa passagem fala sobre aqueles que esperam no Senhor. Mas esperar em Deus significa ter expectativa, aguardar e confiar nele. Esperar em Deus não é o estado passivo de fazer absolutamente nada.
Talvez não façamos nada fisicamente, mas espiritualmente estamos cheios de empolgação e entusiasmo. Ficamos à espera, cheios de esperança, de uma expectativa alegre e confiante. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que muitas coisas Deus já nos deu através da obra consumada da cruz, e não nos apropriamos delas. Temos salvação, temos provisão, temos alegria, temos paz, temos graça, temos coragem, temos força, temos muitas outras coisas. Tudo isso já nos foi dado, mas precisamos ter fé suficiente para tomarmos posse dessas maravilhosas bênçãos. Esperar é com relação às promessas futuras do que Deus ainda vai operar em nossa vida. Isso precisa ficar muito claro em seu coração e em sua mente. Faça uma análise, meu irmão, minha irmã, da sua atitude. Você está orando e esperando, mas não está esperando da forma adequada? Se estiver agindo assim, mude e comece a fazê-lo com determinação. Até mesmo confesse em voz alta as coisas que você espera que Deus faça. A expectativa prepara o caminho para o poder de Deus que realiza milagres. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora e ouviram esta mensagem não sabem esperar adequadamente. Muitos estão pedindo coisas que já nos foram dadas pela obra consumada da cruz e ficam esperando o que já lhes pertence e não se apropriam. Outros não esperam com uma atitude paciente e santa o seu agir. Pai, eu não posso fazer nada por essas pessoas, mas o Espírito Santo, como Espírito da verdade, pode. Que essas pessoas abram o coração e deixem ser conduzidas pelo seu Santo Espírito. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.